Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Verity Talks. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que a gente trouxe para vocês para trazer um conteúdo bem bacana. Mas antes de apresentar, é importante a gente sempre mencionar que vocês que seguem nossos canais, acompanhem eles, e toda quarta-feira do mês, para quem é parceiro Verity, tem o Verity Next, onde a gente traz as atualizações da nossa plataforma. Então, para você parceiro que acompanha nossas redes sociais, lembre-se que você tem esse compromisso toda a primeira quarta do mês para acompanhar o nosso sistema, tá bom? E sigam nossos canais, mandem seus comentários, principalmente quem é usuário, tem muita gente sugerindo convidados pra gente, a gente ama escutar isso, então, por favor, continuem, tá bom? Bom, e hoje, como eu mencionei, uma convidada muito especial, a primeira mulher presidente do Sescom Campinas. Bom, Cláudia, eu vou deixar você se apresentar, porque eu acho que faz mais sentido, porque se eu for pegar para ler o currículo, a gente fica aqui 1 hora conversando sobre ele. Então, eu vou passar para você. Olá, Felipe, muito obrigado por eu estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado para Verity aí, que me convidou também. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Para quem não me conhece, sou Cláudia Difonso, como o Felipe disse, a primeira mulher presidente do Sescom Campinas. O Sescom Campinas é o sindicato das empresas de contabilidade. Representamos 18 cidades na região metropolitana. Então, estamos assim sempre aqui trazendo para todos muitos treinamentos. E aí vou falar um pouquinho da minha história, quem sou eu, né? Como o Felipe disse, o currículo aí, então vou falar um pouquinho para vocês. Bom, eu sou contadora, tenho faculdade de ciências contábeis, também tenho uma faculdade de pedagogia, algumas pós-graduação, mestrado. Hoje estou como presidente do Sescom Campinas, acabei de sair de uma sociedade onde eu estive por 17 anos, de uma empresa de contabilidade, e estou com o meu escritório, com a minha empresa contábil hoje. Além disso, também sou representante do CRC na cidade de Campinas. Falei que o currículo ia ser grande. Mas vamos lá. Poxa, bastante novidade para esse ano, né, Cláudia? Muitas novidades. Também esse mês de junho estou lançando um livro onde eu falo sobre a minha biografia, uma pequena parte dela, né? Então estarei aí lançando esse livro na Bienal do Rio. Falando até do lançamento do livro, até vou pegar uma primeira pergunta. Lá acredito que você conta um pouco da sua trajetória, depois da sua trajetória no Sescom, da sua trajetória de vida. Conta um pouco pra gente como é que foi essa trajetória, tanto na parte contábil quanto na parte do Sescom Campinas, né? Sim, na realidade o livro ele fala um pouco de sonhos, inclusive o nome é O Amanhã que Sonhei. Então eu levo ele para um outro lado, não é o profissional, tá? É da minha vida pessoal mesmo. E do profissional, estou hoje, como eu disse, né? Estou presidente do Sescom Campinas. Começou há 6, 7 anos atrás, quando eu fui convidada pelo Rodrigo, que foi o antigo presidente, a fazer parte da diretoria. E aí eu fiquei por 6 anos na diretoria financeira do Sescom e fui convidada para ser presidente. Estou agora como presidente, inclusive com muitos projetos, além de ser a primeira mulher, né, do Sescom Campinas. Então eu estou trazendo aí um projeto de mulheres empreendedoras que se chama Mulheres que Inspiram. Mulheres que Transformam. Então nós tivemos aí o começo, o primeiro evento, né, das mulheres, foi muito, muito bom. Tivemos aí várias mulheres lá, empresárias, contadoras. Então, estamos com vários projetos aí no Sescom Campinas. Que show. E falando de projetos no Sescom Campinas, como é que está sendo tratado a reforma, Cláudia? Como é que vocês como Sescom, você como presidente, vocês estão vendo essa tramitação? Como é que vocês estão vendo a reforma tributária? Olha, Felipe,
nós já estamos, desde o início do ano passado, o Sescom Campinas começou a se preocupar com essa questão da reforma tributária, por mais que muitos ainda não acreditavam que realmente iria acontecer. Nós começamos com a jornada da reforma, o ano passado foram 8 eventos, né? Trouxemos particularidades da reforma e agora, esse ano, nós estamos novamente com essa jornada da reforma, novos tópicos da reforma, após a aprovação da lei. E nós do Sescom, eu e o professor Homero Adabo, que foi o fundador, né, o idealizador deste projeto, nós dois fomos convidados pela Câmara Municipal dos Vereadores aqui em Campinas a fazer parte da comissão de discussão da reforma tributária para a cidade de Campinas. Então, quais são os impactos da reforma na cidade de Campinas, no município? Então, estamos aí, já tivemos aí a primeira reunião e vamos ter mais 8 reuniões aí dessa comissão também. Nossa, e vocês estão vendo o impacto da cidade? É isso? Foi arrecadação, né? Arrecadação da cidade, no caso, é isso? Isso mesmo. Por quê? Porque a reforma tributária, ela vai deixar de existir alguns impostos, né? Tá. Entre eles, o ISS, que é o imposto da cidade, né? Ou do município de Campinas. E quem vai tomar conta, que vai administrar, é o federal, o governo federal. Então, deixaremos de ter o ISS, ICMS, PIS, COFINS, e uma parte do IPI, e todos esses tributos, quem vai gerenciar é o governo federal. Ou seja, a prefeitura municipal, o município não terá mais a arrecadação do ISS. Vai ter o IBS e o CBS, aonde o governo federal vai estar distribuindo, tanto para o município quanto para o estado. Então, deixaremos de ter ICMS e o ISS, que hoje é administrado pelos municípios e pelo estado, o ICMS no caso do estado, e vai passar a ser administrado pelo governo federal, que vai repassar isso para os municípios e estados. E isso é uma grande preocupação dos municípios. Como todo esse dinheiro vai chegar nos municípios? Porque Campinas é uma cidade grande, né? Então, comparando às cidades menores, como que tudo isso vai funcionar? Então, isso é uma grande preocupação, sim, dos municípios e dos estados. Nossa, porque realmente a arrecadação pode cair e muito, né? Porque ainda não tem definição de alíquota, né? A definição de alíquota ainda não tem. Eles estão prevendo aí 27% ou 28%, né? Que é uma previsão, mas pode acontecer sim de reduzir, mesmo porque na reforma eles estão colocando que todo esse equilíbrio, eles vão levar aí quase 50 anos para equilibrar todas essas transições, né? E 50 anos é muito tempo, né? Muito tempo. E deixa eu te fazer uma pergunta, até aproveitando como presidente e como contadora. Como que está sendo falar isso para o cliente? Porque na Verot a gente recebe, a gente assim, no comercial da Verot ou na própria estrutura, a gente tem bastante escritórios contábeis que utilizam o nosso software. E ok. Uhum. E sempre que a gente organiza o webinar, ou a gente vai a algum encontro, eles falam, o contador, o advogado já não, eu já vejo que o advogado é mais tranquilo para isso. Mas o contador, eu vejo que até tem 3 perfis ali, né? Tem um perfil, aquele contador que tá meio... deixa rolar, depois eu me preocupo. O segundo perfil é aquele... Olha, eu falei com o meu cliente, mas eu entendo que é importante, porém não estou fazendo nada por enquanto, mas eu sei a importância. Então tem um perfil que fala, não, esquece. O perfil que fala, entendo que é importante, mas vamos tocar a vida. E tem um terceiro que fala assim, eu sei que é importante, já comuniquei o cliente, mas eu não consigo vender isso, né? Eu não consigo falar para o meu cliente que é uma coisa que eu vou ter que fazer esta apuração. E aí vem a dúvida também, é esta apuração ou não é? Que, na sua opinião, essa... Olha, concordo com você exatamente. Muitos contadores ainda não deram conta da importância do planejamento tributário para as empresas e não estão muito à frente da questão da reforma. O ano passado era bem menos, né? Vamos colocar assim,
na realidade, maior o número de contadores que não estavam preocupados. Esse ano, os contadores já começaram, sim, a se preocupar, porque temos uma grande preocupação. Esses contadores, até uma orientação desses contadores que ainda não estão se inteirando sobre a reforma e fazendo planejamento tributário para os seus clientes, eu oriento que comece, porque algumas empresas vão sim, algumas atividades, dependendo da atividade, vai ter um impacto muito grande no custo do seu produto, no preço final do produto. Então, vai ser muito relevante um planejamento tributário. Outro ponto que pega muito e que existem muito mais contadores que trabalham com Simples Nacional, porque a quantidade de empresas do Simples Nacional é muito maior, ok? E as empresas do Simples Nacional são empresas que deverão ter um olhar mais direto. Por quê? Porque as empresas optantes pelo Simples Nacional, ela vai poder optar em recolher o IBS-CBS separado do Simples Nacional, do DAS, e isso vai impactar no valor do seu produto. Porque quando ela vende um produto dela para uma empresa de lucro real ou lucro presumido que vai estar recolhendo o IBS e o CBS, ela só vai poder transferir crédito, ela pode transferir, mesmo ela recolhendo o IBS e o CBS por dentro, ela pode transferir, mas vai ser um percentual menor. Então, se ela estiver recolhendo por fora, ela vai poder transferir crédito. Então, um cliente que tem optante pelo lucro real, optante pelo lucro presumido, ele vai analisar se realmente vale a pena estar comprando daquela empresa optante do Simples Nacional. Porque tem que ver se faz sentido o custo que eu vou ter, porque eu não vou ter mais aquele crédito, né? Exatamente. Então, não vou transferir o crédito, empresa do Simples Nacional, não vou transferir o crédito que ele precisa. Então, será que realmente vale a pena? Vai valer a pena se o produto dele for muito menor que uma outra empresa de lucro presumido ou lucro real? Uhum. Então, é essencial que se olhem com carinho, que realmente analisem essas empresas do optante pelo Simples Nacional, fazendo um planejamento tributário. O ano que vem eu vou pensar nisso, porque o próximo ano, 2026, nós vamos começar com um teste. Mas eu já começaria agora fazendo algumas análises para que realmente o ano que vem eu defina se em 2027 a empresa optante do Simples vai optar em recolher o IBS e CBS separadamente ou não. Exato, porque e o impacto no custo que você falou é bem verdadeiro. Quando a gente vai analisar a calculadora da reforma do nosso software, a gente vê que tem empresas que, beleza, o custo realmente vai melhorar, né? Mas tem empresa que você vê que o custo vai subir. E essa empresa que o custo vai subir, geralmente são fornecedores do Simples e fornecedores que são lucro presumido. Porque hoje ele está saindo de uma alíquota baixa para uma alíquota de 28, né? Sim. Então, com certeza ele vai repassar isso na formação de preço. E aí é uma dúvida que a gente sempre, o pessoal pergunta e a gente fala para consultar os fornecedores. Geralmente empresas do Simples, eles têm essa dificuldade de também entender na cabeça deles que isso é importante, porque a reforma tributária não vai ser só sai imposto, igual você falou, não é igual sai PIS e COFINS, por exemplo, e entra CBS. É uma mudança, talvez, da estrutura inteira da empresa, né? Desde contratos, gestão, igual você mencionou, cliente, eu vou ter que começar a analisar. Até eu fico pensando na abertura, porque hoje em dia qual que é o caminho, né? A pessoa quer montar uma empresa, ela monta um Simples Nacional, né? Vamos pensar. Simples Nacional. Aí começa a evoluir, lucro presumido. Começa a evoluir, lucro real. Claro que daí você faz o estudo para ver qual é o melhor. Sim. Mas na cadeia normal é essa. Futuramente, para você abrir uma empresa no Simples Nacional, eu acho que o cara... Cláudio, eu quero abrir uma empresa. Eu acho que você vai ter que começar a fazer algumas perguntas. Para quem que você vai vender? Para quem que você vai emitir nota? Sim, por quê? Porque vai depender muito do produto, para onde ele vai estar vendendo, né? O que ele vai estar vendendo, qual é a atividade dele. Então, sempre vai ter, antes de fazer a opção Simples Nacional
por dentro ou por fora o recolhimento do IBS-CBS, lucro presumido ou lucro real, sempre vai ter um planejamento tributário. E até colocando, que a gente sempre falou, né? Os empresários, eles preferem o Simples Nacional até por ser mais fácil, né, de entender. Só que a partir de agora, o Simples Nacional, bom, ele já não era tão simples assim, né? Mas vai complicar um pouquinho, porque, como eu disse, né, vai impactar no produto, no seu custo. Então, tem sim que estar fazendo antes de fazer a abertura da empresa. E o empresário, ele tem que prestar atenção, ele tem que saber também um pouquinho da legislação. Você acha que vai valorizar a profissão contábil com a reforma? Vai. Bom, ela já é valorizada, né? Na realidade, ela é muito importante, a profissão contábil. E vai valorizar sim, porque o cliente, o empresário, ele precisa muito de uma contabilidade consultiva, ele precisa estar alinhado com o seu contador, então o seu contador ele precisa estar presente na sua empresa. É isso que eu vejo. Eu vejo que a contabilidade vai... quanto mais consultivo for, porque teoricamente as obrigações vão estar lá, beleza, é a rotina do contador fazer essas obrigações. Mas aquilo, Felipe, posso ter uma visão até meio errada, tá? Aí você pode me corrigir. Mas eu vejo que é mais um arroz com feijão. O paralelo a isso, você tem que trazer uma consultoria, você tem que sentar com ele na mesa, falar assim, olha, isso aqui é o seu cenário, a gente pode melhorar isso. Olhando para a reforma tributária, você tem esse cenário. E eu acho importante ter essa conversa, né? Até como que você tá, agora que você tá com o seu escritório, tá com o seu projeto novo, como é que você tá tracionando isso dentro do escritório, né? Até dar uma dica pro pessoal, né, que tá escutando a gente. Sim, os meus clientes, como eu disse, né, eu tenho bastante conhecimento até na cidade de Campinas, as pessoas me conhecem, o meu profissionalismo, então eu sim, estou de olho no meu cliente, estou muito por dentro da reforma, como eu disse, né, estou aí desde o ano passado acompanhando a reforma tributária pelo SESCOM, esse ano também, e agora fazendo parte dessa comissão na cidade de Campinas aí para analisar os impactos da reforma na cidade, então estou sim de olho nos meus clientes, na atividade e orientando eles na medida do possível, chamando a atenção de como vai estar refletindo a reforma tributária dentro da sua empresa. Outra coisa, tem clientes que têm empresas em outros estados por conta de benefícios. Como que vai ficar todos esses benefícios? Vai compensar realmente esse cliente continuar com uma filial em Santa Catarina, por exemplo? Então, tudo isso vai impactar muito a vida do empresário da empresa. Tirando que agora a gente vai ter que ficar sabendo a alíquota de todos os municípios, né? Que antes, município assim, tinha o ISS, claro, cada município tem o seu, mas a gente já sabe que era uma média ali. Sim. Agora, com a reforma tributária, quando ele... Assim, não sei, mas eu sinto que com a reforma tributária a gente vai... Tudo bem, vai ter o 28% que vai ser ateável. Sim. Mas eu acho que vai ter muito município que vai também falar assim, não, eu quero X%, tem outros que vão falar, não, eu quero X mais 1. Ou X menos 1. Então, isso ainda está em discussão de como vai ser, porque não foi colocado ainda em legislação. Tem muita coisa na reforma que ainda não foi nem publicada, nem discutida. Então, tem muita coisa ainda para ser colocada, né? Como que vai funcionar tudo isso. Então, por hora, ainda a gente não tem nada oficial sobre o município tal vai ser 10%, o município tal vai ser 5%, ainda nós não sabemos. Essa briga ainda não sabemos. Como eu disse, eles disseram que vai demorar 50 anos para fazer o equilíbrio de todas as cidades, os municípios, né? E aí, como que está sendo o papel do SESCOM nessa discussão? Porque, por um lado, o SESCOM ele é um órgão que defende os empresários contábeis, né? Então, sim. Vocês absorvem as dores e repassam o máximo possível para o governo, para tudo. Como é que está sendo essa... Na realidade, o SESCOM ele não chega até o governo, né? Quem chega até o governo, que faz essas discussões, é o próprio CRC, CFC, certo, e a FENACOM, que é
ele está acima do SESCOM, que é o federal. Mas nós sempre, sim, discutimos em grupos, né, principalmente em grupos de contadores, e tentamos levar aí a nossa opinião, mas nós não chegamos lá, a gente não chega até o governo. Realmente, quem chega é FENACON e CRC são as classes superiores. Ah, entendi. Tá. Porque eu imagino que eu acredito que nesse momento, acho que vocês tem muito contador querendo uma ajuda de vocês nesse momento. Sim, né? É o que nós podemos ajudar sempre, fornecendo, né, os treinamentos que nós estamos oferecendo. Que tá bem legal. Que está, que é a jornada. Sim, a jornada. Outro projeto nosso que nós temos aí é o SESCOM+, que é onde eu também estou levando para as outras cidades. Como eu disse, a SESCOM Campinas, ele representa 18 cidades e da região metropolitana. E nós estamos levando esses projetos, esses treinamentos da reforma. Estamos em Pedreira aí, fizemos em Pedreira da reforma, e aí pretendemos fazer em mais cidades. Porque agora é um desafio, né? Tem que ficar levando, doutrinando, treinando. Sim. E os contadores, né? Tanto os contadores quanto os empresários, a minha sugestão, orientação é que vocês busquem mesmo por cursos, palestras, conversas, reuniões e até mesmo grupos de estudos. Então, não só os contadores, não só os empresários, mas também os profissionais da área tributária e contábil. Que agora vai ser a peça-chave, né? Sim. Para levar para discussão, né? Sim. E nos eventos do SESCOM, nós temos percebido que tem bastante colaborador, realmente os profissionais de dentro das empresas contábeis participando dessa jornada. Isso é legal. E as grandes empresas que ficam em Campinas, região, né? Porque a gente tem um polo muito grande industrial aqui, não só industrial, mas de outras frentes. Como é que eles chegam a perguntar algo para vocês? Eles chegam a... Como é que funciona? Ou é só mais a classe contábil? Não, é mais a classe contábil mesmo. Mas uma curiosidade, esses dias eu vi no LinkedIn, tinha uma empresa de grande porte daqui da cidade de Campinas, recrutando profissional que está por dentro da reforma tributária. Que legal! E aí eu falei, nossa, contador, né? Contador ou advogado tributário, né? De preferência, que tenha direito. Mas um dos requisitos já com estudos sobre a reforma tributária para fazer parte do time para discussão e quais seriam os impactos dentro daquela empresa. Nossa, muito legal saber disso. Sabe por quê? A gente anda com a calculadora da reforma, a gente anda observando os escritórios buscando, né, a calculadora, querendo conhecer, tem escritório que já é cliente nosso, e aí quer começar a usar, quer treinamento. E quando o nosso time de CX vai em campo para dar treinamento, eles percebem que eles estão num grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas são sempre... E aquele grupo de pessoas só vai tirar dúvida da calculadora da reforma. Eles não... Tudo bem, o software vai entregar lá um ECREDAC, vai entregar lá uma CAT, mas existe outras pessoas que estão à frente desses projetos. O interno é comitê. Eles fazem um comitê, um time de pessoas, e essas pessoas ficam só destinadas a reforma tributária. E é muito legal, isso que é um padrão que a gente está vendo. Sim. Como eu disse, né? Eu deparei lá com uma empresa buscando profissionais que já estejam por dentro da reforma tributária. Nossa, então, muito legal você isso, né? vê, quando eu falo, quando você perguntou, né, vai valorizar a profissão contábil, vai valorizar muito mais, porque quem estiver por dentro, quem souber fazer um planejamento tributário, quem tiver uma ferramenta como a Verity, quem tiver parceiros de advogados tributaristas, vai sair na frente. E isso daí é praxe, né? Parceria, ferramenta. Até, na sua opinião, o que você acha da tecnologia para a contabilidade? Qual que é a sua opinião? Porque, assim, como eu vendo tecnologia, eu sei como funciona. Tem contadores e advogados, consultores, que eles estão bem à frente. Você vê que o escritório deles tem desde reserva de mesa no escritório é tecnologia. Então, tem muita rotatividade, home office e tal. Eles têm um controle do computador, tem um controle de que a pessoa está fazendo. Tem uma tecnológica. Tem escritórios que
tem parte uma tecnologia e ainda estão ali brigando com o Excel. E tem aquele escritório que ainda fala assim, poxa, eu ainda tenho medo de usar porque eu não sei se vai dar certo para o meu modelo. Como é que você vê, como a sua visão como presidente, como empreendedora, vê tecnologia nessa parte tributária? Olha, a tecnologia dentro de uma empresa de contabilidade, ela é essencial, não tem nem o que ser discutido. Infelizmente, sim, nós ainda vemos contadores, empresas de contabilidade fazendo digitação. Isso não existe mais. Então, as ferramentas tecnológicas, elas vieram há alguns tempo atrás, né? Tinha aquele mito que o contador era uma profissão que ia morrer. Pelo contrário, não. Ela tem que ser aliada das ferramentas tecnológicas. Elas têm que saber, sim, utilizar, saber como ler, né, os relatórios que essas ferramentas te dão, usufruir o máximo possível e ter, sim, dentro das empresas tem que ter essas ferramentas tecnológicas. Hoje nós estamos vivendo aí uma era imensa para você. Mais uma vez, né, trago aqui, tô com o meu filho, vai para a faculdade agora no próximo ano e... Vai fazer contábeis? Não vai fazer contábeis, não vai fazer contábeis. Essa era. E a gente tá buscando, por quê? Porque ele gosta dessa parte de computador e aqui tem novos cursos de programador de jogos, design de jogos, e tem em uma faculdade federal já só para inteligência artificial. Então, olha só onde nós estamos. Então, se você falar assim, não, eu ainda gosto do Excel e tá tudo bem, tá? Porque eu também amo um Excel, não tenho nada e ainda utilizo muito o Excel, mas apresentações em PowerPoints, legal também, muito bom, mas precisamos evoluir, porque tem ferramentas tecnológicas muito mais avançadas para a nossa utilização e que traz muito mais facilidade para o nosso dia a dia. Sim. E clareza, volume, né? Exato. E clareza. E volume de dados, né? Porque hoje em dia as empresas, agora com tecnologia, elas perceberam que elas conseguem evoluir muito o processo delas, porque a tecnologia vai ajudar a fazer coisa manual. Então, sim, se livrou do manual, perfeito. Então, você vai produzir mais. Sim, com certeza. E você sabe, né, mais uma curiosidade, como eu disse, eu estou fazendo mestrado e a minha dissertação é o Cybersecurity em... escritórios e empresas de contabilidade, que legal. Muitos não se preocupam. Então, as empresas de contabilidade ainda também não se preocupam com essa segurança nas bases de dados. E hoje nós temos, assim, uma empresa de contabilidade que tem uma base de dados imensa. Sim. Então, elas não se preocupam. Então, além das ferramentas tecnológicas, nós temos que nos preocupar com a segurança. Principalmente porque lida com salários e cargos de pessoas físicas, né? Sim, sim. A gente está falando de empresas, mas dentro dessa empresa trabalha CPFs, né? E fica tudo no respaldo do contador, né? Tudo no respaldo do contador. E nós somos grandes responsáveis. Exato. Então, eu vejo que... Nossa, agora você falou uma coisa que é importante. Quando você para ver a profissão contábil, é uma responsabilidade muito grande. E com certeza eu também concordo, eu compartilho que vai valorizar. Eu também sou contador, então sempre defendi muito minha classe, mas eu sempre percebi que hoje em dia não existe como uma empresa evoluir sem ter um contador bem ativo do lado dela. Uhum. E é uma coisa que às vezes eu fico pensando, né, quando eu escuto alguns escritórios, porque tem escritório também que tem medo também de evoluir. Tem muito escritório que fala assim, Felipe, a gente só vai ficar no simples, a gente só vai ficar no lucro real, ou se não, quer dizer, lucro real jamais. A gente só vai ficar no simples nacional porque é mais fácil. Para você que tá... agora você tinha um escritório há anos, e agora você tá abrindo uma nova. Uhum. Você considera que você tá... É que você nunca vai voltar do zero, porque você já tem uma experiência. Sim. Mas a dor Uhum. é nova. Porque Sim, é um escritório novo. é novo. Quais são os desafios que você acha que são nesses novos escritórios? Por que eu tô te perguntando? Porque tem muita gente que vem falar comigo que são pessoas que estão começando e querem agora... Eram pessoas que trabalhavam em escritórios e agora eles estão saindo falando assim, eu vou agora caminhar com a própria perna, eu vou montar... Só que assim, eu acho que a principal dor é lidar com o não também, né?
Como é que você... Sim, eu sempre digo que o medo você vai ter todos os dias. O que você não pode fazer é deixar o medo tomar conta. Então, você tem que partir sim. Vai ter insegurança? Claro que vai ter insegurança. Os desafios, eles estão aí todos os dias. Nós temos uma profissão extremamente complexa e com muita responsabilidade. Então, quando eu faço palestra para alunos de ciências contábeis, que eu faço, falo um pouco da profissão e até de todos os nichos que a profissão contábil pode seguir, né? Porque quando muitos pensam assim, eu vou fazer contabilidade, o que eu posso fazer com contabilidade? Eu só vou trabalhar em empresas de contabilidade ou grandes empresas como contador? Não. A contabilidade, ela tem um nicho imenso, que você pode ir para uma auditoria, você pode ir para uma consultoria, você pode ir para perícia. Então, é bem abrangente, né, a profissão contábil. Então, quando eu faço palestra para alunos de ciências contábeis, eu sempre oriento assim, você quer começar uma empresa de contabilidade? Em primeiro lugar, tudo que você tiver que fazer, faça com muito amor. Porque quando você faz com amor, você faz bem feito. E quando você faz bem feito, você é reconhecido. Então, esse aí é a minha dica. Qual é a minha dica? Comece. Não deixe para amanhã, comece, que você tem vontade de começar uma empresa de contabilidade, comece sim. Vá atrás de ferramentas tecnológicas, porque isso é essencial. E tente buscar informação, conhecimento, estudos, porque isso a gente nunca pode parar de estudar. E seguir. E deixar o medo de lado um pouquinho e andar, porque se você fizer, como eu disse, se você fizer com muito amor, você vai fazer bem feito e o retorno é fato, ele vem. Com certeza, com certeza. E até puxando um assunto que você tinha mencionado de IA, como é que você está vendo inteligência artificial para o nosso setor, vamos falar assim? Bom, a inteligência artificial, né, no modo geral, ela está aí para a gente utilizar. No meu mestrado, eu aprendi muito a utilizar, principalmente para fazer análise até de artigos, pesquisas, como usar essas ferramentas para saber identificar, né, essas pesquisas que tem em artigo. E realmente ela é muito essencial. Um chat GPT, as pessoas às vezes acham que é só perguntar para ela e aí vem a resposta, ótimo, já sei o que está acontecendo. Não, a inteligência artificial, ela tá aí sim para nós usarmos, mas nós temos que saber como utilizá-las. Se você não souber, cuidado, porque ela pode te dar respostas erradas e pode te levar aí para um caminho que não é o real, que não é seguro. Então, isso é uma das coisas que eu oriento. Saiba utilizar a inteligência artificial. Ela está aí sim, está no mercado para podermos utilizar, mas saiba fazer. É mais consultivo do que resolver, vamos dizer assim. Sim, ela é consultiva, exatamente, gostei da palavra, ela é consultiva do que te dar uma solução, uma resolução. Ela ajuda, claro, como eu disse, excelente, utilizo muito a inteligência artificial, mas tem que saber usar. Porque você sabe que o pessoal sempre questiona, né? Fala assim, o que vocês estão preparando de inteligência artificial dentro da Verity? Nós, como tecnologia, claro, a gente já tem fontes de inteligência artificial, o software, alguns análises internas, a gente faz bastante teste com inteligência artificial dentro de casa. Só que, pensa, a gente lida com um tema que é tema tributário. Sim. Tema tributário não é caga e crachá. Não adianta falar assim, não, essa empresa, a caneca é essa e a tributação dessa caneca é X e vai ser X para todos. Porque você pode vender a mesma caneca que eu e ter uma tributação diferente. Sim. E aí não tem como. Tudo bem, a inteligência artificial vai te ajudar a você fazer isso? Vai. Mas, por exemplo, levantamento de crédito de PIS/COFINS, que é que o pessoal sempre faz, ainda mais sabendo que o PIS/COFINS vai cair ali em 2027, o pessoal já está recuperando o crédito. E aí é fácil você pegar, separar o que é uso e consumo e cruzar as informações e falar, olha, esses produtos aqui você não está fazendo, você não está tomando crédito. Isso é tranquilo. Tá.
O problema é como é que a inteligência artificial vai entender que a empresa X, aquele material é um uso e consumo para ela, ou é um material essencial para ela, tem coisa que às vezes o pessoal até me pergunta, poxa, você acha que o contador, como é que ele vai performar com inteligência artificial? Eu falo assim, gente, não vai mudar nada. Pelo contrário, vai dar mais trabalho para ele. Sim, porque exato. nunca você vai conseguir substituir 100% uma equipe. Não. É igual você falou, é consultivo. Consultivo. Tá lá para te ajudar no dia a dia, para melhorar seu processo. Não Sim. vai achando que ali é a solução. Não, ela não é a solução. Exatamente. Eu adorei a sua... o exemplo que você deu do PIS e COFINS. Por uma questão, um produto. O produto, ele pode ser utilizado traz o NCM, traz os benefícios fiscais, por exemplo, do ICMS, ou do PIS e COFINS, se ele é alíquota zero ou se ele é monofásico. Porém, depende muito para onde vai ser utilizado aquele produto. No caso de uma distribuidora, ela pode vender para quem somente vai revender ou ela vai vender para uma indústria. Então, na indústria, como que vai chegar isso? O que vai ser transformado? Então, tudo isso, quem é que vai analisar? É a inteligência artificial? Ela vai te ajudar, sim, mas a análise sempre vai ser sua. E, inclusive, nos próprios relatórios contábeis, relatórios financeiros, isso tudo vai ter sempre que ter uma análise. Não adianta, a inteligência artificial vai nos ajudar, mas ela não vai ser a resposta oficial. E para tudo, exato. A nosso lado também como ferramenta de tecnologia, a gente vê isso. Porque, como eu mencionei, a gente faz bastante frentes, né, de IA, porque como você mencionou, ela tá aí e a gente tem que agora se adaptar e tirar o melhor dela. Sim. Fato. Sim. Não pode só simplesmente fechar o olho e falar assim, não existe mais, isso não existe. Mas a gente tem que tomar muito cuidado e eu vejo muito isso, porque tem é muito fácil você falar assim, eu tenho uma IA. Aí você, deixa tudo na mão dela, calma. E até a segurança dos dados, você estava falando de cybersecurity, a IA é um problema, porque quando você pergunta para um chat GPT, tudo bem, eles têm os termos de segurança, mas tem muitas IAs também que acho que não sei se a pessoa pega para ler o contrato para ver se está totalmente a segurança de dados lá. Sim, né? exatamente. Porque vamos colocar assim, você sobe um balancete de uma empresa lá no chat GPT. Na versão... eu acho que tem a versão gratuita e tem a paga, né? Então tem que prestar muita atenção por conta dos dados ali. Você sobe um balancete com dados com os dados de uma empresa, com nome, CNPJ, e aí pede para ela fazer uma análise. Tá, aonde vai parar esse balancete? O que você colocou ali que ela vai estar mandando esses dados para... Porque ela captura, né, os dados e aí ela vai disseminando. Como é que ela sabe que... vou dar um exemplo. Você pergunta para ela sobre um processo. Ela vai onde ela vai buscar? Ela vai buscar no Jus Brasil, ela vai buscar... Tanto é que quando você faz uma pesquisa nela, ela vem, né, mostrando ali da onde ela tá pegando, qual é a fonte daquilo ali. Então, tem que tomar muito cuidado, exatamente, quais são os dados que você sobe para um chat GPT. Porque esses dados, ele pode sim vazar, e aí você tem um grave problema depois aí na frente, porque você, como contador, você é responsável por esses dados. E quando vaza, geralmente a empresa vem no contador, né? Sem sombra de dúvida. Nós estamos aí passando por várias situações até de golpe na internet, né? Nós tivemos problemas com empresas optantes do Simples que foi retificado obrigações acessórias. Então, o pessoal tá... sim... então tem isso, né? Então, a hora que você vai fiscalizar, a hora que você vai atrás, você não sabe de onde que aconteceu aquilo. E não foi só comigo, não. Foram os grupos de contadores, né? Várias empresas de contabilidade colocaram que clientes tinham tido as obrigações acessórias retificadas. Então, você imagina aonde está indo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, sim, com a questão da segurança tecnológica. Porque o pessoal, às vezes... eu vejo que, às vezes,
no buscar resultado, buscar informação rápida, eu vejo que é muito fácil. É igual você mencionou, joga no chat GPT, analisa para mim. Ele traz os análises, ele traz uma análise bem legal. Sim. Mas, obviamente, é o que eu sempre defendo. Nunca vai ser uma análise de alguém olhando com experiência. Exatamente. E conhecendo, né? E conhecendo o conteúdo, conhecendo a empresa, conhecendo a atividade, ele não tem toda essa bagagem que nós temos. Exato. E aí ele vai trazer a mensagem que ele traz padrão para as outras empresas. Isso é fato. Sim. E para onde vai esse balanço, né? Quem que tá... Tudo bem, o ChatGPT a gente sabe que é talvez uma empresa americana, acho que é americana, não sei. Mas, mas tem muita IA que às vezes você vê por aí que, quem que segura esses dados? Você sabe que a gente na Verity, a gente teve acho que foi em 2022, 2023, acho que 2022. Quando a gente começou a trabalhar com as obrigações acessórias, a gente sabe da segurança dos dados. Porque, afinal, dentro de um SPED, dentro de um FD, existe N informações lá. Sim. Um XML de um e-social, aí você já vai para um grau onde você sabe de tudo da vida da pessoa. E a gente tiramos certificado, corremos atrás de segurança, LGPD, não sei o quê. A gente correu atrás de tudo. Fizemos todas as seguranças necessárias para ter o controle dos dados. Isso é fato. Então, hoje em dia, a gente tem cláusula, tem no contrato, a gente tem certificado, tem tudo. A gente tem todo um respaldo para isso e toda uma segurança. Tanto é que o time de segurança, o time interno nosso fica fazendo até ataques na própria plataforma para ver se consegue vazar, consegue fazer alguma coisa. E eu vejo que muitas empresas se preocupam hoje com isso. Isso eu acho bom. Sim. Porque tem muita gente que pergunta pra gente, como que é a segurança de vocês? Sim. E aí a gente fala, não, tem contrato, a gente tem uma página nossa, nosso site, tem lá a parte, né, de segurança de dados e tudo, a gente divulga lá, porque é bom, a gente tem que divulgar mesmo o que a gente tem. E eu vejo que muitos escritórios, eles se preocupam com isso, então eu vejo que é uma coisa boa, né? Tem muitos escritórios que se preocupam, sim, mas tem muitos escritórios que também não se preocupam. Eu vejo mesmo, há quanto tempo faz que foi colocado aí a lei da LGPD? Já faz algum tempo, e tem escritórios que ainda não foi atrás para buscar, para saber, não tem contrato, não tem uma boa equipe de TI que faz toda essa guarda, né? Vamos colocar assim, servidores, porque hoje nós estamos trabalhando aí em servidores na nuvem. Mas tem empresas ainda que ainda estão com servidores físicos. E esse servidor físico, como que tá? Porque você tá ligado na internet o tempo todo, né? Sim. Então, e muitas empresas de contabilidade ainda têm servidor físico que pode ter um ataque. Então, muitos ainda não se preocuparam. E é um risco, né? É um risco para o escritório, né? É muito grande. É o risco até de... Imagina ter um ataque e rouba todos os seus dados do dia para a noite. Como que você faz? E aí? Como você trabalha no dia seguinte? Então, é um risco, sim, e as empresas têm que se conscientizar desse risco. E até uma pergunta, por que você foi para esse tema de cybersecurity? Porque nessa minha vivência eu percebo que tem muita falha ainda nessa questão. Principalmente o certificado digital. Certificado digital, hoje, dentro de uma empresa de contabilidade, você tem o meu certificado digital, ele passa para a mão das pessoas que estão ali dentro. Então, você... e não tem outra situação, não tem outro jeito de estar com esse certificado digital. Então, você imagina que hoje, como você disse, né? Quando vocês sobem para a base um e-social, por exemplo, olha quanto todas as informações estão ali dentro. São informações preciosas, né? E que não dá para ter, para vazar uma informação dessa. Sim. Então, dentro de empresas de contabilidade, existe muita falha. Então, foi por isso que eu segui aí nesse tema da cybersecurity. Que legal. Exatamente. Nossa, e você falou um ponto muito importante. XML de e-social. A gente tem a parte providenciária no software, que traz lá, traz recuperação. A gente tem 12 oportunidades lá.
A mesma ideia que a gente trouxe para o diretos, muito diretos, a gente trouxe para o Previdenciário. E tem muito escritório que às vezes fala assim, poxa, eu queria testar. Aí a gente fala, mas gente, como que vocês vão testar? Como é que... Porque assim, quando você é cliente meu, a gente tem toda uma segurança. Claro, quem quer testar também, a gente tem toda uma regra interna para teste, para depois a gente apagar o banco, tal. Tem toda uma regra interna respeitando todas as cláusulas do contrato, mesmo ele não sendo cliente, então a gente traz essa segurança para que ele não... Um não parceiro, vamos chamar assim, para ele se sentir confortável também em testar. Só que a gente fala assim, olha, o Previdenciário, os dados... Quando você fala de um SPED e de um FD Contribuições, são dados, né, são dados sensíveis. Porém, você não entra no mérito de CPF. Sim. É mais operacional. Sim. Quando você vai testar um E-Social, pelo grau de informação que a gente traz, você vai ter que subir CPF, subir informações sigilosas. Do nosso lado, ok. A gente tem toda a segurança interna. Sim. Só que você já alertou o seu cliente disso? Você quer testar nossa plataforma, você não é assinante, mas você sabe o risco disso? Tá? Exato. Você está confortável com esse teste? E você percebe que as pessoas, muitas vezes, elas falam assim, ok. E tem muitas vezes que dá aquele recuo, fala assim, entendi, faz sentido. E aí você vê que fala assim, poxa, então tem como vocês... fazer uma apresentação que, claro, a gente tem uma demonstração lá com dados fictícios, nada disso existe e tal. E a gente traz lá para mostrar para o cliente, mas a gente sempre dá esse alerta antes, justamente para a gente ter esse cuidado, né? Porque muitas vezes você está falando com a pessoa do outro lado, ela não tem esse cuidado, daí a gente tenta alertar, fala assim, saiba disso, né? Sim. Porque, como eu disse, né, nós lidamos com dados sensíveis e temos... a Verity é uma empresa de responsável, claro, ela tem todo um contrato, claro, mas dentro da Verity tem pessoas. E aí, como são essas pessoas? Do mesmo jeito que dentro das empresas de contabilidade. O escritório de contabilidade tem todo o contrato, tem toda essa preocupação? Tem a responsabilidade, mas dentro do escritório de contabilidade tem pessoas. E nós estamos aí numa situação que existem, infelizmente, tem pessoas que não têm o bom senso de saber o que eu posso, o que eu não posso falar, né? Eu trabalho dentro de uma empresa de contabilidade e aí isso é só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, gente. Mas eu estou lá dentro do escritório de contabilidade, vi algumas informações, vou num restaurante com um amigo e começo a falar. Então, tudo isso é muito grave. Lógico. Então, nós temos, sim, tanto as empresas de tecnologia, né, como é o caso da Verity, quanto as empresas de contabilidade, elas têm que se preocupar com todos esses contratos confidenciais. Com certeza. Para que realmente não aconteça. Porque depois que acontecer, aí vai ter aí o seu prejuízo. Com certeza. Você sabe que internamente a gente tem todas as travas internas de time. Sim. Todas as travas, né, de acesso, tem limitações de acesso, até por causa quando você tinha um certificado, eles mesmos doutrinam as regras, né? Sim. Além disso, além desses acessos, a gente dá treinamento pro time. Justamente porque é isso que fazer a peça atrás da máquina. Sim. Entender com o que ela está lidando, né? Tanto é que a gente tem times destinados para suporte, tem time destinado para venda, tem time dedicado para atendimento a cliente, e cada um deles recebe seu treinamento. Justamente para cada um deles entender a posição que está, né? E os dados que estão. Porque tudo bem que dentro da Verity a gente tem contador, tem advogado, tem desenvolvedor, né? Mas você tem que treinar, você tem que sempre bater na tecla, porque você tem que sempre fazer o negócio atualizado. Sim, nossa, você falou exatamente que é um dos pontos até da minha dissertação, é a falta de treinamento da equipe. Por não conhecer, porque você contrata, vamos colocar, eu contratei uma assistente. Essa assistente, ela está ali dentro e está com todas as informações. Em que momento você deu treinamento para ela, colocando para ela quais são as responsabilidades que aquela empresa tem com aquelas informações
informações que são sensíveis. Então, é um dos meus pontos na minha dissertação, é exatamente isso. É a falta de treinamento da equipe para que ela tenha conhecimento da segurança da informática, dos dados. E isso eu não sei como é que é em outras empresas de tecnologia, mas para a gente sempre foi uma coisa essencial. Falei assim, tem que fazer sentido, tem que ter. Por isso que quando a gente migrou para a ferramenta online, a gente falou assim, tem que trazer certificado, tem que sempre se atualizar, porque os dados que a gente está lidando são dados muito sensíveis. E sim, são valores sensíveis, são, né? Muitos. E um dos artigos que eu até estou tomando como base, ele fala exatamente isso, de trazer, inclusive, para o curso de contabilidade, trazer a matéria de treinamento da segurança. Ah, que legal. Que legal. Bom, eu me formei em contábeis faz muito tempo, já faz um tempo já. Não lembro se eu tive segurança de dados não tem. Não tem, né? Não tem. Ainda não tem. É importante. É muito importante. Eu lembro que eu fazia imposto de renda de final de semana. Agora que a gente estava em época de imposto de renda. Sim. Eu lembro que eu fazia de final de semana, de sábado e domingo. A gente ia para a faculdade para aprender a fazer imposto de renda. Daí as pessoas que não tinham condição, né, de pagar alguém, de buscar um escritório, daí iam para a faculdade. A faculdade, claro, um professor ficava na monitoria. Exato, a gente não fazia nenhuma entrega sem passar na mão dele. Mas eu aprendi, mas na época não era que nem hoje, não era CAC, era o sisteminha da Receita, aquele desktop feio, sabe? Disquete. Eu nossa. Sou da época do disquete. Que dor. Mas vamos lá, tá caminhando pro final. Tá. Infelizmente dá pra gente conversar bastante aqui. Muito. E aí eu queria deixar esse tempo aí aberto para você passar um recado, para você passar os próximos... Passa algum recado importante pro pessoal que tá assistindo a gente. Vou passar sim. Primeiramente, agradecer por estar aqui. Imagina, a gente como que agradece. Você disse, né? A gente pode passar aqui o dia todo conversando, mas foi muito gostoso, foi muito bom estar aqui falando, trocando ideias aí com vocês. E dica, para quem está começando, como eu disse, vá atrás de informação, conhecimento, isso é essencial. Faça direito para que você tenha retorno. Para os empresários, para os contadores, empresas de contabilidade, vão atrás de conhecimento da reforma tributária. Ela é fato, ela vai acontecer. Não pensem que ela vai ser prorrogada, não pensem que ela não vai existir, não pensem que ela não vai dar certo. Ela está aí e ela vai acontecer. Então, pessoal, se você ainda não foi atrás, corre porque você já está atrasado. Perfeito. Bom, e nós que agradecemos a honra por você ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigado, foi um papo muito legal. E, pessoal, agradeço também para quem está assistindo a gente. Acompanhem nosso canal, sigam. A Verity está vindo... Esse ano a gente está vindo forte nessa questão de conteúdo, marketing, reforma tributária, ajudando todas as nossas bases. E para quem não é parceiro da Verity também, pode se municiar com os nossos conteúdos, tá bom? E é isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo.